Graça e paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus! Aleluia, aleluia. Quantos estão felizes aqui? Diga amém. Diga, eu estou feliz. Melhor, vira para o irmão do seu lado e fala para ele: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Amém? Creia nesta verdade em nome de Jesus. Você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. E Deus vai falar com você de uma maneira poderosa. Amém? Meus irmãos, que graça, que privilégio estar num culto de formatura como esse, onde os irmãos estão formando no curso de maturidade no Espírito e treinamento de líderes. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor é bom todo o tempo. Amém? E o Lucas já está exercendo já a liderança, né, Lucas? Para a glória de Deus. Já está liderando a célula de quarta-feira. Para a glória do Senhor. E a célula está sendo bênção poderosa. E assim também será com os irmãos. Com Odair e Ana Clara. Eles já estão matriculados no curso de treinamento de líderes. Amém? E ano que vem nós teremos outra formatura desta em nome de Jesus. Que irão formar 4 alunos do curso de treinamento de líderes. Glória a Deus! Aleluia! O Senhor é bom em todo o tempo. Ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais. Sabe, meus irmãos, nós somos chamados para sermos vencedores. E a palavra de Deus diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos essa graça porque Cristo habita em mim, em você. Mas nem todos vivem como essa posição, nem todos experimentam e vivem como vencedores, nem todos reinam em vida. Estes alunos, por chegar até aqui, muitos começaram, mas nem todos estão aqui hoje sentados. Estarão nas próximas, mas eles venceram todos os desafios que eles tiveram para poder estar aqui todos os domingos às 16 horas, venceram, sabe, venceram a preguiça, venceram os compromissos, venceram tudo. Porque tudo isso acontece na vida de muitas pessoas. E nós devemos crer nesta verdade, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Hoje eu serei bem sucinto, de fato. Semana passada eu ministrei sobre nós sermos alimentados pela palavra de Deus. Pode abaixar o fundo para mim mais um pouquinho? A palavra de Deus, ela é o nosso alimento. E nós vimos que Jesus se revelou a nós como o pão do céu. Nós precisamos de alimentar dele diariamente como pão do céu. Amém? Ele também se revelou como a nossa água. Ele é a água da vida. E todo aquele que tem sede pode vir a ele. Quem crer nele, como diz a palavra, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem tem sede, vem até ele e será saciado. Mas quem crer nele conforme a palavra, ele terá um reservatório que vai fluir para outras pessoas. E assim esses irmãos, eles estão aprendendo a palavra. Os irmãos de maturidade no Espírito estão sendo amadurecidos. Eles cresceram mais em Deus, eles conheceram mais de Deus. Porque é isso que nós pregamos, ensinamos nos cursos. Temos o nosso caráter transformado, a nossa vida transformada, para que nós venhamos dar testemunho de Jesus, para sermos parecidos com Cristo. E este é o propósito de Deus na minha e na sua vida: parecermos com Jesus, falar como Ele fala, pensar como Ele pensa, andar como Ele anda, para que os milagres deles venham acontecer em nós, para que obras que Ele fez e obras maiores do que estas nós faremos. Agora, para que nós venhamos um nível a mais, um nível superior, nós matriculamos no treinamento de líderes. Foi o que o Lucas fez e está concluindo agora para a glória de Deus. Amém? Já está apto a liderar uma célula. E o tanto que esses irmãos cresceram, é nítido ver o crescimento. Estava vendo o Lucas fazendo a célula. Que bênção, glória a Deus. O tanto que o Senhor usou a vida dele. Porque, irmãos, a escola de ministério é um crescimento, é um treinamento poderoso para a sua vida. Por isso que você não pode ficar sem se matricular nessa escola, amém?
Eu quero dar as boas-vindas aqui aos nossos visitantes. Seja bem-vindo à família do Lucas, aqui à sua casa, tá bom? E que sinta-se à vontade. Os irmãos que estão nos visitando também, seja muito bem-vindo. E eu quero hoje falar de uma outra base elementar, fundamental, vital para a nossa sobrevivência, para a nossa vida com Deus. Sabemos que devemos alimentar de Jesus como o pão da vida, beber dele como a água da vida e respirarmos o Senhor. Ele é o sopro, Ele é o fôlego de vida que está dentro de você. Você não pensa para respirar, você apenas vive, apenas respira. É assim a nossa comunhão com Deus. E o apóstolo Paulo diz que devemos orar em todo o tempo no Espírito. Devemos orar sem cessar. Como que isso é possível? Como que eu vou estar trabalhando e orando em todo o tempo? Como que eu vou estar na minha escola e orando todo o tempo? As pessoas vão ver eu balbuciando, falando, e vai pensar que eu sou louco. Mas essa oração é o coração conectado a Deus, é a sua mente levada a Deus, é você viver numa outra dimensão. É possível a pessoa ser crente, ser batizada, vir aos cultos, ir às células, mas viver na dimensão do natural. Ela pensa, vive como qualquer outra pessoa vive, no natural. Não há novidade de vida, não há experiências diárias, não há um frescor do espírito, não há um coração incendiado, fervoroso, porque falta também uma outra base. Nós lemos mais a palavra, mas também vivemos uma vida com Deus. E hoje eu quero falar os três reinos da oração. As três formas de alimentar do Senhor: pela palavra, pela comida, pela bebida e pelo ar que respiramos. Mas também eu quero falar sobre três formas de nós buscarmos a Deus e vivermos com Deus em oração. Não é uma oração de intercessão que eu quero falar hoje aqui, mas é a sua oração de solitude com Deus. É o seu momento com Ele no lugar secreto. É os rios de Deus fluindo dentro de você. É o dia a dia. E eu gosto muito quando Moisés tinha um costume que nós também devemos ter. Está lá em Êxodo, capítulo 33, versículo 7. Livro de Êxodo, capítulo 33 e versículo 7. Já enviei a revista no grupo da igreja, então você pode ter acesso à palavra, amém? Você pode depois lê-la novamente. Deus vai falar com você de uma maneira extraordinária. Eu quero falar aqui de uma maneira simples, para você praticar na sua casa. E você vai constatar comigo, você vai perceber que acontece isso também com você. Que você passa por essas três experiências, três reinos da oração. E eu gosto muito do Velho Testamento porque ele faz um paralelo poderoso em relação à graça, à nova aliança. Nós aprendemos aqui de como que nós buscamos a Deus, de como nós vivemos com Deus, baseado aqui no livro de Êxodo. Diz assim a palavra, Êxodo 33, versículo 7. Quando se abriu, diga amém. Se puder projetar também, Êxodo capítulo 33, versículo 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. Irmãos, Moisés ele tinha um costume de pegar sua tenda e colocar nas costas e andar quilômetros para sair fora. O arraial era um acampamento muito grande, era uma extensão geográfica muito grande. Ele tinha então que sair fora do barulho, da agitação, fora daquilo que é comum, para ter a solitude com Deus. Hoje é muito simples fazermos isso. Nós entrarmos para o nosso quarto, fecharmos a nossa porta e ter intimidade com o nosso Abba e receber tudo o que Ele tem para nós. Mas Moisés, todos os dias, ele saía do arraial, colocava as tendas sobre os seus ombros e levava fora e armava. Nós precisamos de sair do barulho
da ansiedade que está na nossa mente, no nosso coração. Há muitas outras vozes gritando dentro de você. Aquilo que nós vimos, ouvimos, escutamos nas redes sociais, nos rádios, no dia a dia, vozes que a incredulidade quer nos falar diariamente, que nós não vamos conseguir, que nossa vida é uma vida comum, simples, que nós somos ilimitados mesmo, que nós nunca vamos chegar no lugar mais profundo, que nós nunca vamos chegar a viver aquilo que Deus tem para nós. São mentiras do inferno que fala dentro de você, que quer te acusar constantemente. Precisamos sair fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Essa coluna de nuvem é a glória de Deus, e ela vai pairar sobre você, uma glória manifesta, sabe, um coração incendiado. A convicção da manifestação da presença vai acompanhar você todos os dias da sua vida. Sabemos que Deus reside em nós e jamais Ele vai nos abandonar. Mas uma coisa é você viver, sentir, experimentar essa presença manifesta. É você viver agora no reino do sobrenatural. É viver além, de experimentar a voz dele suave no seu coração, porque Deus falava com Moisés face a face, como alguém que falava com um amigo. E se Deus falava com Moisés na velha aliança, na nova é muito mais. Se Deus falava com Moisés através de uma nuvem que pairava, quanto mais hoje que Deus mora dentro de nós. E o Espírito Santo, ele vem nos falar de toda a verdade, e vem nos anunciar quem Deus é. Ele que nos guia, Ele que nos ensina todas as coisas, e Ele que quer te ensinar você a criar seus filhos. Ele quer ensinar você a ser um bom marido, uma boa esposa. Ele quer ensinar você a ser um bom profissional, a prosperar. Ele quer ensinar você a parecer com Jesus. O Espírito Santo, ele quer ensinar você a dar bom testemunho, para que você venha manifestar quem Ele é, aonde quer que você esteja. E as pessoas vão perceber que quando você chega, o ambiente chega também. Um ambiente de glória, um ambiente muda. Onde havia intriga, haverá paz. Onde havia ódio, haverá amor. Onde tinha discórdia, haverá concordância, porque você chegou no ambiente e não tem nada a ver com você, tem a ver com a glória dele que mora em você, tem a ver com a manifestação do poder dele em você, e esse poder pode transbordar em nossas vidas. Temos duas escolhas: ou vivemos de uma maneira comum, natural, desperdiçando todo o poder que está dentro de nós, poder dinamite. Já fomos batizados com ele e podemos ser nesta noite. Ele quer fazer isso para aqueles que não receberam. Ou nós vivemos no sobrenatural, para que o Senhor venha usar você lá onde você esteja para curar enfermos. Você vai na padaria comprar pão e alguém vai queixar de uma dor, você vai impor as mãos sobre ele e ele será curado. De você entrar num lugar, porque era assim que Jesus vivia. Aonde ele chegava, milagres aconteciam, poder de Deus acontecia. Quantos querem viver o sobrenatural? Está disponível. Em Marcos 15:16 diz que aquele que crê e foi batizado será salvo, e estes sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão em serpentes, se beber algum veneno mortífero, por engano não fará mal algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Isso é para você hoje aqui, está disponível para nós. A que dia que nós vamos experimentar de milagres? Não de você receber o milagre, mas você ser o agente de milagre. Fala assim: hoje, a partir de hoje, irmãos, nós somos chamados para o sobrenatural. O que estava disponível para os irmãos de Atos está disponível para nós também aqui, para que milagres venham acontecer através de você. Mas para isso,
precisamos de alimentar dele através do pão, da água, da respiração, do ar que nós respiramos e também da oração. Havia uma nuvem que parava sobre aquele lugar, mas também o Senhor falava com Moisés face a face, como fala com um amigo. Depois tornava-se o arraial, mas o seu servidor jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Toda vez que você viver o sobrenatural de Deus, pessoas vão seguir você também e vão querer fazer o que você faz. Você será um influenciador de pessoas, porque as pessoas verão a vida de Deus fluindo em você e elas vão querer essa vida. E é por isso que pessoas se matriculam no curso, é por isso que pessoas entram na maturidade no Espírito, treinamento de líderes, porque eles querem ser usados por Deus. Eles querem mais, eles têm fome de Deus. Aqueles que têm fome se matriculam. Amém? Glória a Deus. Sabe, e algo extraordinário é que havia um lugar na terra onde Deus habitava. Incrível. Já parou para pensar quão extraordinário era isso? Deus saía da sua glória e habitava em um lugar e manifestava lá, na tenda, no tabernáculo, no Santo dos Santos, na Arca da Aliança. E era ali que havia a glória de Deus, o Santo dos Santos. Nós vemos então que o tabernáculo ele tinha 3 lugares, 3 reinos, amém? Havia um átrio, havia o lugar santo e havia o Santo dos Santos. Abre comigo a palavra de Deus que está lá em Lucas 21, 34. Lucas 21, 34 diz assim: e olhai por vós, não aconteça que o vosso coração se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Presta bem atenção aqui. Ele fala, cuidado que o seu coração não venha ficar sobrecarregado de glutonaria. Não é o seu estômago. Ele não está falando de alimento aqui. Ele está falando de falsos prazeres, de outros alimentos que não sacia a sua alma. O ser humano, todos os dias, ele está buscando ser um pouco mais feliz. Salomão experimentou de todas as riquezas que possuía, que estava disponível para ele. Salomão era um homem que tinha 700 mulheres, 300 concubinas. Salomão era um homem que tinha muita fama. Era o homem mais rico de todo o tempo. Não houve homem mais rico do que Salomão. Ele não usava prata porque a prata não tinha valor para a vida dele. Salomão tinha contatos, tinha fama. Salomão, ele fez acordos de paz e comércios com vários lugares. Era um homem super conhecido, tinha dinheiro, as melhores festas, os melhores banquetes, mulheres tinham à vontade. Mas em Eclesiastes 3, nós vemos que tudo isso é vaidade, porque Deus colocou a eternidade dentro de você. Somente a eternidade, aquilo que é eterno, que pode sustentar. E a comunhão com o nosso Abba, ela é eterna. Podemos reinar em vida hoje aqui, então tome cuidado que as glutonarias desta vida não venham sobrecarregar o seu coração. Tome cuidado para que as ansiedades, os medos não venham sobrecarregar o seu coração, os cuidados com essa vida. A embriaguez, não é embriaguez com vinho. O vinho é a falsa alegria, ao entretenimento que não te satisfaz. E é por isso que muitos ficam fracos, cansados, apáticos ao mover de Deus, porque ele quer viver uma vida sobrenatural na sua força. Sem intimidade, sem a palavra, é impossível. O que resta é uma religião fria, peso. E as pessoas então vão começar a querer viver uma vida que ela não tem, querer ser quem ela não é. Ela não vai conseguir carregar porque é muito pesado. E ela vai desistir, vai abandonar a vida da igreja. Porque é impossível viver uma vida cristã abundante sem comunhão profunda com o Espírito Santo. Irmãos, em Mateus capítulo 7, versículo 7, não precisa de abrir, vou citar para você, fala: pedi e dá-se-vos-á.
Buscais e achareis, e batei e a porta será aberta. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta para você. Os irmãos de maturidade no Espírito aprendeu também a discernir o corpo, a alma e o Espírito, não é verdade? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: nós somos um corpo, temos uma alma, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E aqui nós então vemos os 3 reinos da oração. No átrio, que aponta para o nosso corpo e aponta para o pedir, é o primeiro estágio da nossa oração. Quando você entra para o seu quarto e fecha a sua porta, cada um ora de uma forma. Eu particularmente gosto de orar deitado. A maneira mais confortável que eu vou conseguir orar por mais tempo. Deus não está olhando se você olha de joelho, deitado, em pé. Não faz nada, isso não muda o coração de Deus, não te faz mais santo e não te atrai. Não atrai a Deus isso. Não é a performance, é o coração. E geralmente as pessoas começam sempre pelo átrio. É o lugar, todos passam pelo átrio na oração. E sabe o que tinha no átrio, lá no tabernáculo? Era um lugar amplo. E ele tinha ali uma bacia de bronze, aonde as pessoas lavavam os pés e as mãos. Lá também havia um altar para sacrificar os animais. Sabemos que Cristo foi esse cordeiro sacrificado que nos deu acesso a entrar no Santo dos Santos. Mas também Romanos 12, 1 diz que nós devemos oferecer a Deus nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E é o nosso culto racional. Quando você entrega o seu corpo a Deus na oração, é os seus membros que estão ali. O seu corpo está ali diante de Deus. E você nunca começa pelo Santo dos Santos. Geralmente o átrio é um lugar frio, é um lugar difícil, é um lugar de bronze. Bronze significa que você não vai sentir presença, que você não vai sentir glória. E testifica comigo, geralmente as pessoas desistem no átrio porque quando elas vão orar dá branco, ela esquece. E as palavras são sempre as mesmas: Senhor, me abençoa, me abençoa, proteja. E as pessoas não fluem uma vida íntima de oração, porque o átrio é bronze. Mas ali é o lugar onde nós nos arrependemos. Ele já nos perdoou, mas é o lugar que nós confessamos a Deus as nossas falhas. E é por isso que lá tem um altar para nós sermos lavados. É no átrio que recebemos a sensação, a convicção: eu fui perdoado. Eu sou justo diante de Deus, eu sou lavado. Eu posso me achegar agora com ousadia ao trono da graça, porque não há mais pecados, porque a água já me purificou, o sangue já me lavou. E você se entrega a Deus no átrio em oração, e você sacrifica ali a sua carne, porque é uma luta entre a carne e o espírito, e um opõe-se ao outro para que você não faça o que quer. A sua carne não quer orar, mas você sacrifica ela em oração. Fica aqui durante 30, 40, 50, 1 hora, 2 horas, porque eu quero ter comunhão com o Pai. Meu espírito precisa de ter alimento. Eu preciso de receber vida. Eu preciso de receber a porção do céu, para que a glória de Deus venha ser manifesta lá no meu íntimo. Então todos começam no átrio. É um lugar amplo. E muitos não experimentam poder porque desistem no átrio. É porque lá o diabo vem para te resistir. Lá a sua mente fica confusa. É no átrio que você fica dando vontade de levantar. Você está de joelho orando, né? A gente está lá de joelho orando. Ele está lá orando ao Senhor. E aí o que acontece? A mente dele fica lembrando: você tem que lavar vasilha, né, irmãs? Você tem que arrumar a casa, você tem que ir lá fazer comida, você tem que fazer aquilo. Aí você fica lembrando, o celular toca, a notificação vem, e inúmeras coisas te afasta para que você desista, porque lá, meus irmãos, é um lugar ruim. Não tem uma presença manifesta ainda. Você está lá em oração e você não sente nada. Geralmente as palavras são repetitivas. É sempre me dá, me abençoa, proteja. Aí você já nem sabe o que está orando mais, esquece que está orando, você tem que retornar à oração. Mas persevere, porque você vai entrar no próximo estágio, que é o lugar santo. Amém? O lugar santo já é a sua alma. Passa a buscar a Deus. Antes era só o seu corpo que estava ali.
Era só o pedir, era só as palavras repetitivas, a mente confusa, sabe, o branco, a vontade de levantar, parece que a hora não passa. É o átrio, é um lugar desagradável, mas é no começo. Mas se você perseverar em oração, você vai entrar pelas portas do lugar santo, e ali já tem ouro, porque o ouro representa a glória de Deus. Lá já tem também, havia uma mesa com incenso. O incenso é a intercessão. Geralmente no lugar santo você intercede, aonde as palavras fluem dentro de você, e lá você passa a cantar e salmodiar o Senhor. Se no átrio você ficava calado, sem o que falar, no lugar santo você flui, a sua alma flui, porque lá é o buscar. Buscar-me-eis, achareis, quando me buscar de todo o coração. A fome começa a crescer dentro de você. Antes de você for orar, por decisão, eu preciso. Mas quando você passa pelo átrio, um pouquinho que você persevera ali no seu íntimo, você passa a buscá-lo. Seu coração é logo incendiado. Seus olhos começam a ficar molhados. A palavra flui dentro de você. E aí tem um incenso que você começa a interceder pelas pessoas. Você começa a guerrear pela sua casa, a profetizar sobre a sua família, a declarar salvação para os seus entes queridos. Lá você começa agora a ter sua lista. E você busca o Senhor, clama ao Senhor. E cada vez que você clama, o seu coração começa a ser atraído por Ele. E você vai recebendo fragmentos do seu amor. Porções do Espírito começa a liberar. Mas não é o máximo ainda, é apenas o lugar médio, é apenas o santo. O santo também tem pães, que todos os sábados os sacerdotes trocavam os pães ali, porque lá há alimento, Ele é o pão da vida. No lugar santo você alimenta de Jesus de uma maneira íntima e poderosa. No átrio havia pão, Ele é o nosso pão da vida. Mas também havia um candelabro de 7 artes que ficava acesa o tempo todo com o óleo da unção, que significa luz de Deus. À medida que você vai se achegando a Deus, luz de Deus começa a iluminar você e revelar todas as coisas. Você não precisa ficar olhando para si. Quando você começa a buscar o Senhor, a luz dele te ilumina, e você começa a perceber quem Ele é. Quem é você? A sua nova natureza, a sua nova identidade. E lá as palavras proféticas fluem. Lá você começa a ver o seu futuro. Deus começa a falar com você. É apenas um sentimento, algo ainda leve, mas Deus fala. O seu espírito está sensível, você consegue perceber, porque o homem espiritual discerne todas as coisas espirituais. O homem espiritual é como uma antena, consegue conectar-se aos céus. Ele traz a glória de Deus aonde ele está. Ele começa a orar para que a glória de Deus seja feita aqui na terra como é feita nos céus. Ele começa então a se conectar com uma dimensão da qual ele vive, que é os lugares celestiais em Cristo Jesus, aonde estamos assentados. Você começa a ir para um outro reino, para uma outra dimensão, a dimensão do sobrenatural, a dimensão da graça, da intimidade. E meus irmãos, lá é agradável, lá é prazeroso, lá a hora não passa, você esquece de relógio, a sua mente se cala, a sua alma fica quieta, você se aquieta diante de Deus e você espera nele. O seu coração é incendiado, a doce presença te inunda e você chora grandemente, porque presença de Deus, glória de Deus. Muitos irmãos apenas oram uma lista de orações e amém, encerra sua oração e vai fazer o que precisa fazer. Não dá para viver uma vida abundante orando 5, 10 minutos. Meus irmãos, você precisa de perseverar. Eu vou perseverar na oração, não apenas perseverar no átrio, eu vou perseverar no átrio até que eu passe pelo lugar santo, e até que eu chegue no santo dos santos. Este é o nosso lugar, esse é o nosso habitat. É os céus dentro de nós. É vivemos a eternidade. É conectarmos com o reino. Irmãos, é onde não tem limites, aonde não tem barreiras. Sabe, quando você passa pelo átrio, você percebe o fluir de Deus na sua vida. Rompa o átrio na sua vida. Tantos irmãos, eu estava orando ao Senhor.
O João foi lá para casa hoje mais cedo, né, João? Chegou lá umas 14 horas. E eu passei a semana toda orando a Deus. O que eu ia pregar para você hoje? A semana inteira, orando e jejuando. Senhor, me dê uma palavra. E o Senhor falou pouco tempo antes de vir para cá. Tem tanta gente que vive só no ato e acha que a vida cristã é pesada. E vive uma vida seca, sem vida, sem alegria, desanimada. Apenas se esforçando tanto para poucos resultados. Não consegue se conectar com os céus. Ele não consegue perceber a voz clara do Espírito, porque ele não consegue discernir a alma e o Espírito. Ele pensa que é ele que está falando, ele pensa que é o diabo que está falando, e não discerne a voz de Deus ainda. E o cansaço vai acumulando dentro de você, a angústia. E a sua alma está com sede, a sua alma tem fome. E quem não se alimenta do Senhor, invariavelmente, em algum momento, ele vai começar a desejar aquilo que está fácil, as telas de televisões, do celular, os prazeres dessa vida, que só vai te levar a um vazio extremo, a uma angústia. Só vai te cansar. E às vezes você chega no final do dia e você percebe, por que eu estou tão estressado, cansado, esgotado? Mas todo aquele que se alimenta do Senhor, ele vive uma vida de satisfação plena, de alegria. Irmãos, não dá para mencionar aqui. Uma vida leve. Você se sente leve, ousado, sua fé ativada. Nada é impossível para aqueles que creem. E você passa então a orar com Deus de uma maneira extraordinária. Nós vemos homens do passado, homens que gastavam 8 horas em oração, 4 horas em oração, homens que quando dobravam o joelho o carpete ficava marcado, homens que fizeram história, que milagres aconteciam, porque eram homens de oração, eram homens que perseveravam no Santo dos Santos. Eu já estou caminhando agora para o final e para o último reino, que é o reino que nós devemos viver todos os dias, não apenas num lugar fechado, não apenas no nosso quarto, mas nós andamos neste reino, andamos nessa dimensão, respiramos isso. É o Santo dos Santos. Lá não tem nada a não ser a presença, lá não tem nada a não ser a arca da aliança, não tem mais nenhum outro móvel. Mas havia um porém. No lugar santo, os sacerdotes entravam. No Santo do Santo, apenas o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para fazer o sacrifício internacional, não é? Nacional. O povo de Israel, ele entrava com medo, ele entrava trêmulo. Era só uma vez, deveria ser rápido. Era um serviço que ele fazia, não uma comunhão que ele vivia. E muitos querem fazer da oração apenas um serviço e não um estilo de vida. Muitos querem fazer a vida com Deus em um serviço. Eu sei que a palavra ministério é serviço, mas não há ministério se não houver intimidade plena. Nós somos salvos para as boas obras e não ao contrário. Só haverá um ministério de poder e de glória quando houver intimidade, quando entramos no Santo dos Santos. E hoje temos livre acesso, porque o véu, quando Jesus diz tetelestai, um véu que pesava, sabiam, meus irmãos, centenas de quilos, um véu com uma espessura muito grossa, foi rasgado de cima a baixo, para que Deus saísse de lá. E hoje o Santo dos Santos não é um lugar que você frequenta, não é que neste prédio, nem é o seu quarto. Você desfruta dele lá, mas ele continua dentro de você. O Santo dos Santos é os rios de águas vivas, é o Espírito Santo fluindo em você. É o lugar de intimidade plena, da manifestação da presença, uma presença ilimitada, uma presença que você não consegue se conter. Quando você chega no Santo dos Santos, você não pede mais nada, você nem busca mais nada, nem força você tem mais para fazer, porque a glória de Deus, ela é palpável, ela é presente, ela é manifesta, ela toma conta do seu corpo, da sua alma e do seu espírito.
ao ponto de você sentir a presença de Deus em você. Não é apenas um arrepio, é a manifestação da presença. Charles Spurgeon, uma vez, Spurgeon diz que ele orou tanto que ele pediu o Espírito Santo para parar. Senhor, pare, senão eu vou morrer aqui, porque a tua glória é muito presente. Está me esmagando de presença, de poder, de unção, é indescritível. Cada um tem uma experiência única com ela, mas nós não podemos viver a nossa oração sem passar por este lugar. É o lugar da presença manifesta, onde você apenas ouve de Deus, onde a voz do Espírito é suave dentro de você. É claro, você não tem dúvidas que é Ele que está falando, porque não tem mais lugar para nada a não ser a presença. Você não entra com mochilas, você não entra com intercessões, você não leva ninguém para o Santo dos Santos. É você e o Senhor, é você e a glória de Deus. E lá você flui. E é por isso que esses homens conseguiram orar 4, 5, 8 horas. É por isso que teve homens que passaram a noite inteira orando. É porque a oração nem sempre é falar palavras. A oração nem sempre é declarar louvores. O louvor é oração. Palavra é oração. Declarar a palavra é um tipo de oração. O seu choro diante de Deus é uma oração. Mas Deus quer que o seu coração seja uma oração, a sua mente seja uma oração, ao ponto de você não precisar de falar nada, mas o seu espírito de estar de fato tendo comunhão com Ele. E é por isso que Paulo falava: orai em todo o tempo sem cessar. Eu não estava falando de tagarelar, eu não estava falando de ficar falando em línguas. Não, você tem os seus afazeres. Ele está falando da presença manifesta dentro de você, aonde quer que você esteja. Sabe o que é o extraordinário? Isso é que quanto mais você pratica o Santo dos Santos, mais rápido você vai vencer o átrio. No próximo dia o átrio será curto, mais rápido você será levado a essa presença. Chegará um tempo que você será conduzido à oração. Esses dias eu estava vendo um filme de ação. Meu coração começou a pegar fogo, ser incendiado. Eu comecei a chorar. De repente eu tive que ir para o meu quarto correndo para poder orar, porque a presença de Deus, Ele estava me chamando. Eu já pulei o ato, já fui logo para o Santo dos Santos, porque a presença de Deus veio de uma maneira clara, palpável, onde Deus fala com você. Deus relembrou as promessas, Ele trouxe à memória aquilo que trazia esperança, Ele reforçou as promessas de Deus para a minha vida. Ele fará também com você, sim. Ele quer anunciar o seu futuro, Ele quer te anunciar coisas grandes, Ele quer mostrar você amanhã, Ele quer te mostrar você sendo usado por Ele, Ele quer mostrar você colocando as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Posso ouvir um amém aqui? Deus quer mostrar o seu futuro sendo extraordinário, incrível, próspero. Deus quer falar com você de uma maneira íntima, mas Ele fala como um amigo no Santo dos Santos, porque lá as vozes da ansiedade é calada, as vozes do mundo é silenciado. Você já recebeu, você foi preparado por isso. São estágios que passamos, são quebrantamentos que devemos experimentar para que nosso espírito tenha comunhão de fato por Ele. Quantos querem chegar no Santo dos Santos? Não dá para chegar com 5 minutos. Não dá para chegar a uma oração corrida. É preciso de investir tempo, ter solitude com Ele. Sabe o que é incrível isso? É que quando você sair, você estará restaurado. Seu coração estará cheio do Espírito, incendiado, cheio de fé, de ânimo, de alegria. Ah, meus irmãos, o cansaço não vai te parar, o medo não vai te parar, a dificuldade do seu dia não vai parar você, nada, você será imparável por causa do poder de Deus que está queimando na sua vida. A presença manifesta te acompanha. Quantas vezes eu estou no meu trabalho pintando e a presença de Deus, ela vem de uma maneira poderosa. Quando eu falo vem é porque manifesta, ela está aqui, mas agora eu sinto queimando no meu coração e Deus fala comigo. Eu estou trabalhando e orando em todo o tempo. Minha mente está nele, meu coração está nele, a minha mente está cheia da verdade, da palavra, das coisas do alto. Meu coração está antenado ao coração dele, e o coração está sendo manifesto ao meu coração. Ele compartilha, ele diz: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas eu te chamo de amigos. Fica de pé em nome de Jesus. Deus quer revelar a você coisas grandes como alguém revela ao seu amigo. É um desperdício viver uma vida sem o Santo dos Santos dentro de você. Experimente poder, experimente essa intimidade plena, rios transbordando,
um coração incendiado, um coração fervoroso. Quantos querem isso? Quantos querem isso de verdade? Amém? Corra hoje mesmo. Tenha isso diariamente. Faz como Moisés. Tenha o costume de armar sua tenda fora da agitação. O seu lugar talvez é este lugar. O seu quarto é este lugar. A tenda da comunhão, aonde a nuvem de Deus vem e fala com você como amigo. Você quer viver o sobrenatural? Corra para lá. Você quer viver prosperidade, alegria plena, avivamento? Só há avivamento quando tem intimidade. Só há conversões em massa quando tem intimidade. Nós só vencemos, só somos vencedores se há intimidade. Palavra e comunhão. Palavra e comunhão. Cada dia um pouco, de glória em glória. Vai chegar a um tempo que você vai estar transbordando de Jesus, exalando o perfume dele. E não haverá ninguém que, quando olhar para você, verá Jesus na sua vida. Verá poder na sua vida. Haverá peso nas suas palavras. Haverá peso quando você chegar. Alguma coisa muda, o ambiente muda. Por causa da comunhão. As pessoas vão perceber que você esteve com Jesus. E é isso que ele falava dos discípulos. As pessoas percebiam que os discípulos estavam com Jesus. Porque milagres, sinais, prodígios, ele falava como alguém que tinha autoridade. Quero convidar o João aqui, por favor. Vamos dar consequência à nossa formatura. Em nome de Jesus. Coloque essa palavra no seu coração. Escute-a mais vezes. Está disponível para você no YouTube. E leia e pratique. Para que você venha experimentar da glória manifesta. Do avivamento. Da presença. Amém? Quero dar continuidade à nossa cerimônia e chamar aqui a aluna, o aluno Odair da Silva, que vai compartilhar conosco o seu testemunho do que aconteceu durante esse culto. Graça e paz em nome de Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Bom, o testemunho que eu tenho para dar para os irmãos, o pastor Mateus já deixou uma breve testemunho aqui, né? Mas o cursão em si, ele me ajudou a ter mais intimidade com Deus. Ele me ajudou a compreender mais a palavra. Os cultos que a gente às vezes ouve o pastor pregar aqui, quando você faz o curso, você compreende mais a pregação, você tem esse coração mais aberto para compreender, para ter mais intimidade com essa pregação. Mas sem falar muitas coisas, né, que foram estudadas na cursão, que veio transformar nossas vidas. Veio transformar a minha vida, veio edificar cada vez mais a presença de Deus, veio cada vez mais abrir a minha mente pela palavra ali, para aceitar ali as coisas que são pregadas, que são ditas ali. Então é um preparo que a gente teve, que é grandioso, que não atinge somente a gente, atinge a nossa atitude, a nossa casa, a nossa igreja. Então isso só vem fortificando as nossas vidas, vem dando certeza no nosso propósito, na nossa missão, na missão da igreja. A gente vem compreender cada vez mais a missão que a gente tem, né? Que a videira tem, de sermos cada um sacerdotes. Então isso vem só fortificando. Eu queria deixar um versículo de reflexão para os irmãos, que praticamente é um pequeno resumo dessa discussão para nós.
E é o versículo que está lá em 2 Coríntios 3,18. Diz assim a palavra: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletido como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados a glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Então é isso que acontece no cursão. Você tira a venda dos seus olhos, você consegue enxergar o que Deus quer para você, o que as palavras ali é transformando a sua vida. Então, cada vez mais que você vai aprofundando no cursão, você vê cada vez mais intimidade com Deus, cada vez mais semelhante com Deus, o que Deus quer que você seja igual a Ele, que a gente consiga a ter essa intimidade face a face com Deus. Então eu aconselho todos os irmãos que tenham oportunidade, matricule-se e faça a cursão. Se você tem alguma dificuldade ali de entender a palavra, o cursão é o caminho. Você vai crescer cada vez mais na igreja, vai querer participar mais dos eventos da igreja, vai sair daqui todo culto renovado, porque você vai ter esse coração aberto. Esse cursão ajuda nós a abrir nosso coração, tira a venda dos olhos, algumas coisas várias coisas do mundo lá que deixa a gente praticamente cego, meio perturbado, chega aqui e não consegue entender. Então eu aconselho que todos façam, que todos venham a ter essa experiência, porque foi uma experiência muito poderosa, e espero que com o cursão CTL ainda venha cada vez mais, essa intimidade venha a crescer, e que eu possa a ser cada vez mais parecido com Cristo e conseguir passar para todos os outros irmãos, outras pessoas. E eu só tenho a agradecer, e que Deus venha cada vez me ajudar nessa caminhada, e que os irmãos tenham também essa oportunidade, que os irmãos possam contribuir com a vida da família, do próximo, em nome do Senhor Jesus. Obrigado. Quero convidar nesse momento a aluna Ana Clara da Silva para fazer os agradecimentos e a honra aos nossos pastores e professores. Boa noite, igreja, paz. Ai, gente, tô um pouco nervosa. Tô aqui para homenagear os nossos professores. Vou ler um texto para vocês. Nesse período de curso, tivemos aprendizados importantes para toda a vida. Aprendemos muito sobre a palavra de Deus e foi um tempo de nós nos enriquecermos com a bondade do Pai. Viviane, Mateus e Francileno. A missão de vocês vai muito além da missão de serem simples professores. Vocês são verdadeiros discípulos de Jesus aqui na terra. Vocês souberam despertar a nossa admiração de um modo único e se tornaram uma inspiração para todos nós. Vocês falaram com sabedoria e nos ensinaram com amor a palavra de Deus, igual está escrito em Provérbios 31:26. Muito obrigada pela dedicação, paciência, amor e carinho. Com muito amor, nossos alunos. E para fazer o juramento, junto com os demais alunos, quero convidar aqui o aluno do curso de treinamento de líderes, Lucas de Oliveira Vilaça. Paz, igreja. Vamos erguer nossa mão. Eu prometo usar tudo o que aprendi para a edificação do corpo de Cristo, ministrar com revelação o conselho e o propósito de Deus, cumprir o meu chamado para a salvação,
dos eleitos de Deus, ser um ministro do Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, ter um coração ensinável para aprender com os meus líderes, ter uma vida dedicada à prática da piedade, prosseguir para o alvo, ser um líder de célula e edificar a casa para Deus, até a volta de Cristo. O meu Senhor, assim prometo. Amém. Peço que todos permaneçam de pé e quero convidar aqui o pastor Mateus Valadares. Ele fará agora, junto com os nossos professores, a entrega dos diplomas. E eu quero convidar ao aluno Odair da Silva Lima. Você entrega para ele. Quero convidar agora a aluna Ana Clara Silva. E por último e não menos importante, o aluno Lucas de Oliveira Vilaça. Dando continuidade, vou passar a palavra agora para o pastor Mateus, que fará o encerramento. Amém. Eu, Mateus Valadares, pastor da Igreja Videira em Itaúna, também como legítimo representante da Escola Videira de Ministério e do Presbitério da Igreja Videira em Itaúna, por força dos dispositivos legais e regimentais vigentes, considerando cumpridos e com aproveitamentos os requisitos exigidos para a conclusão do cursos, concedo grau aos concluintes do curso de maturidade do Espírito e o curso de treinamento de líderes, os declaro formados. Aleluia! Glória a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Que momento solene, poderoso. Que os irmãos venham ter uma semana extraordinária de vida, de alegria, de paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e essa doce comunhão com o Espírito Santo venha estar presente na sua vida em nome de Jesus. Vai em paz. Tem uma semana poderosa e tira uma foto com os irmãos em nome de Jesus. Tem este momento de celebração com eles para a glória do Senhor. Estamos liberados.